Que A gente maravilha. está falando hoje aqui no programa sobre a síndrome, né? Do ninho vazio. A síndrome do aquele ninho momento vazio. que os filhos saem de casa. Temos participações pelo Instagram, pelo Face e também pelo nosso call center. Cleonice Barbosa da Silva se manifestou. Tati, tenho 3 meninas, uma de 20 anos que mora e estuda sozinha. Tenho uma mais nova, que casou há 7 meses, uma de 15 que mora comigo. E ela comentou, só sinto saudades, mas eu tenho que educar os filhos para o mundo. Eu sei disso. Eles têm que ser independentes, como nós também fomos um dia. Que lindo, Cleonice. Você percebe que não é fácil. Não é ela fácil. falou assim, senti muitas saudades, ela reconhece. Mas e as mães sentem saudades. Saudade é a certeza. Tinha alguém que dizia, saudade é a certeza que alguma coisa valeu a pena. Então ninguém sente saudade de dor de dente, né? Ninguém sente saudade de dor no nervo ciático. Boa, né? A gente sente saudade né? A gente sente saudade de casa de vó, a gente sente saudade de beijo de mãe, a gente sente saudade de um amigo querido, né? Isso a gente sente saudade, porque vale a pena, é gostoso. Então, a nossa telespectadora Cleonice, ela tem motivos de sobra para sentir saudade de certas coisas, mas ao mesmo porque valeu a pena, né? Então, isso é muito gostoso na nossa história, quando a gente sente saudade. A síndrome do ninho vazio não é uma saudade, você sente um vazio existencial, você sente ser dilacerado, né? Principalmente a mulher, ela se sente ser dilacerada de alguma forma. Então isso não é algo saudável. Por isso que tem que procurar ajuda, né? Por isso que tem que trabalhar em prol de uma vida melhor. Adriana Souza também participou. Tati, estou sofrendo essa síndrome há 6 meses. Meu filho de 19 anos foi estudar na Argentina. É muito difícil, pois o vazio dói no peito. Tenho crises de choro e eu fico sem chão. Para variar, também estou no período da menopausa. Para reverter esse quadro, aumentei minhas orações, tenho frequentado mais vezes a academia, uso cápsulas, ela comentou aqui, usa floral. Olha. Enfim, estou melhorando aos poucos. Que Um bacana. enorme beijo para você, beijo para o Evandro também. Obrigado. Tá no caminho certo, tá ocupando a cabeça, fazendo uma atividade física, Ela isso é está legal. investindo nela. O filho foi estudar na Argentina. Tá cuidando mais de si mesma. São vários anos de estudo, provavelmente foi fazer faculdade, são vários anos de estudo. Talvez ele até encontre uma irmã e se case por lá. Enfim, são coisas da vida. Mas o importante é a gente aprender a torcer pelas pessoas. Tati, a vida, para essa situação não abater você, você deve torcer pelas conquistas das pessoas que você ama. É impressionante, mas às vezes dentro de casa nós encontramos os nossos maiores opositores, né? Às vezes dentro de casa você encontra aquela pessoa que não investe em você. Ela quer algo de você, mas diante das tuas conquistas, ela entristece. Isso é muito delicado, às vezes a gente até comentar, mas a gente deve... acontece, né? Acontece. Evandro? Às vezes você está dando super certo numa coisa e a pessoa diz assim, isso é momentâneo. Não vai dar... aquele balde de água fria, né? Pá. Você tá ali super entusiasmada, feliz. Super, você chega super feliz em casa e fala, olha, eu ganhei tal, eu me dei bem com isso, eu fui bem sucedido, e a pessoa te nivela por baixo, porque ela não está preparada, muitas vezes, para o sucesso do outro. É difícil, porque assim, na desgraça, Tati, você encontra um monte de gente que te dá tapa nas costas, não, vai dar certo, vamos rezar, tal, Conta tal. comigo. Conta comigo, tá tudo certo, e tal. Quando você é um sucesso, quando você dá certo... Nas conquistas, aí você consegue descobrir quem são seus verdadeiros amigos e as pessoas com as quais você pode contar, né? Então, por exemplo, é muito delicado isso. E a gente tem que se preparar para entender também a limitação do outro. Porque o torcer contra passa por uma série de coisas, desde a inveja, desde a não resolução da vida da pessoa. Às vezes a pessoa tem uma vida extremamente frustrada. Ela nunca achou que pudesse mais, né? E aí aparece alguém dentro daquela casa, daquela família, daquele seio familiar, que pode mais, né? E ela desconta a sua frustração no outro. Isso é muito delicado, isso é muito triste. Cuidar da nossa saúde mental, né? A gente sempre fala muito sobre esse equilíbrio. E não é fácil, né, Evandro? Algumas pessoas têm um pouco mais de
de facilidade nesse processo, mas na maioria dos casos é difícil a gente... Não é fácil, porque a gente vem de toda uma história dos nossos ancestrais, de pai, de mãe, que a nossa de educação, avós, a forma com que a gente foi criado, né? As nossas características até de personalidade. de personalidade. Tudo vai influenciar. Exato. Imagina você, de repente, ter uma personalidade um pouco mais forte numa família de pessoas com uma personalidade mais laissez-faire, né? Mais serenos e tal. Gera ali toda uma série de situações que a pessoa às vezes não sabe como lidar. Tem muito essa questão da recusa. Por exemplo, Evandro, a gente recebeu várias mensagens. Uma delas foi da Maria Jesus. Olha. Um beijo, viu, Maria Jesus? Beijo pra você, Maria. Ela comentou, Tati, boa tarde. E ela diz assim, eu não quero nem pensar nisso agora. Tenho um filho de 16 anos. Ponto. Beijo pra você, Maria Jesus. Mas assim, tem que pensar nisso. Tem que pensar, daqui mais 2 ele tem 18. Mas é interessante, a gente já percebe aqui, né, foi super sucinta, né? Não quero pensar nisso agora, tenho um filho de 16 anos, ponto. Ponto. Mas ela já tá com aquele coração apertado. E fica mesmo, né, Maria? Porque, é o filho saindo, meu Deus. Curta o seu filho, tudo que você pode. Beije tudo que você pode, abraça tudo que você pode, vai conhecer as coisas dele, participa do mundo dele. E educa para o mundo. E educa para o mundo. Principalmente educa para o mundo. O que é educar para o mundo? Não é falar assim, vou abrir a porta. Não. É dentro de casa, você mostrar valores tão fortes, tão importantes, que quando ele sai, ele vai sempre tomar aquilo como referencial, né? Sempre a gente vai ter um referencial na vida. Se não é pai, não é mãe, é um tio, é um avô, é um primo, é alguém, é um padrinho, é uma madrinha que nos criou, é alguém que foi importantíssimo. E a questão de cultivar os valores, honestidade, honradez, dignidade, hombridade, né? Tudo isso é muito importante. Isso forma dentro de casa. Não tem como aprender na rua. Na rua a gente não aprende lá coisas muito boas. Então, quando você deu o presente, ser mãe... Olha, Tati, a gente está no mês das mães. Ser mãe, ser pai, é um privilégio. Deus nos entrega em algum momento da vida uma pedra e a gente vai lapidar essa pedra. E é uma pedra preciosíssima. E em algum momento nós vamos devolver essa pedra. Então essa pedra não nos pertence, são os filhos. Deus apenas nos emprestou para lapidação, sabe? E você reclamar essa joia como tua é injusto, porque ela lhe foi emprestada, né? Tem aquela... Bonito isso que você... tem uma história de uma pessoa muito religiosa que tinha 10 filhos. E esses filhos sofreram um acidente e morreram todos. E a mulher dele, muito sábia, sabia que esse pai era muito apegado aos filhos, o orgulho desse pai era os filhos. Chegou aí e justamente falou isso para o marido, falou, olha, eu estou num dilema moral muito grande. Aí o marido falou, do quê, esposa? E ela disse assim, uma vizinha me emprestou, alguém me emprestou uma caixa de joias maravilhosas, são joias sensacionais, eu gosto muito dessas joias, eu me apeguei muito a essas joias. E essa vizinha veio me reclamar essas joias para que ela levasse embora. Quer de volta. Quero de volta. Aí o marido disse, olha, isso se é dela, para que você está reclamando? Você pode ter o apego, mas tem que ter a honestidade de devolver. Aí ela conta, Deus veio reclamar os nossos 10 filhos, veio pedir de volta. E aí o marido disse, olha, louvado seja Deus por eu ter uma esposa tão sábia que soube aplacar a minha dor. A gente vai sentir a dor, a gente vai sofrer, mas a gente vai ser grato, porque Deus nos emprestou, ao longo da nossa história, estas joias. Deus empresta para a gente as joias e em algum momento nós vamos devolver para morar fora, para estudar, para fazer intercâmbio. Não precisa morrer, não. Não precisa morrer, mas precisa seguir o caminho. Embora, né? As joias são para brilhar.
Evandro, vamos conversar um pouquinho agora dessa relação nora, Opa, sogra. ih, A Sandra, ai, por ai. exemplo, também está participando, né? Tati, Aham. gostaria de saber, né, como as noras podem se comportar diante dessa situação. A gente recebeu pelo Face, pelo Instagram também, várias sogras se manifestando, né? Os cuidados, mas será que a minha nora vai cuidar bem do meu filho, como eu cuidava? Um beijo. Tem tanta gente. Obrigada, gente. A resposta Eu é não vou não. falar nada, porque eu sou, entendeu? Eu sou nora, né, de Dona Denise, minha sogra, eu vou ficar bem quietinha. Agora- Mas vamos falar sobre essa. Você como psicólogo, o Evandro, Ah. nos ajude assim, pensando como sogra ou Você fez eu uma no papel de pergunta. nora. Essa relação, porque às vezes a nora tem muitos ciúmes da sogra. Isso. Às vezes a sogra tem muitos ciúmes da nora. Aham. Às vezes tem uma relação super legal, às vezes tem uma relação Difícil. complicada, ali de complicada, choque. de litígio e tal. Fale sobre isso, como a gente A pode primeira apaziguar. pergunta que você fez, a minha nora vai cuidar do meu filho tão bem quanto eu cuidava? Não. Ela vai cuidar de outro jeito, né? E o seu filho não vai casar com uma outra mãe. Isso a gente tem que ter claro. Ele vai casar com uma mulher, ele vai encontrar alguém na história dele que ele, né, se apaixonou e vai formar outra família. Muitos problemas surgem porque são relações entre duas mulheres. E às vezes na relação entre duas mulheres, as coisas se complicam um pouco, né? A relação entre homens ela é um pouco mais linear. A relação entre as mulheres, por causa da estrutura psíquica da mulher, às vezes ela é cheia de entremeios. Como assim, Evandro? Por exemplo, o homem, Como assim? o homem é mais simples na forma da estrutura psíquica. É mais prático. Muito. Mulher gosta de florear. Você quer ver um exemplo? A gente realmente é mais sentimental, às vezes mais dramática. O homem fala um pouco mais do que ele pensa, do que a mulher. Por exemplo, alguém pisa no pé dele, aí falou, desculpa. Ele fala, tá bom, desculpa. Morreu ali o assunto. Uma mulher pisa no pé da outra. Aí uma sorri para outra e fala, ai, desculpa, queridinha. Ela fala, desculpa. Ela pensa, você me aguarde. Às vezes não ocorre assim. É um pouco diferente, entendeu? Né? Minha amiga, me ajuda aí, vamos, entendeu? Eu preciso defender a nossa classe, me ajuda aí. É a forma, culturalmente. Mulher é mais dramática, muito Isso. sentimental e às vezes Exato. os sentimentos transbordam, é? E o homem fica sem querer saber o que fazer, né? Tem as exceções, né? Tem, Tem mulher exatamente. bastante prática também. Muito. Que não é o meu caso, eu sou bem sentimental, bem dramática, bem chorona. Porque a mulher, ela entende o mundo de uma forma diferente. A mulher, ela é mais inteligente que o homem, né? Nós, homens, somos muito lineares. Eu costumo dizer no consultório, falo para as mulheres, às vezes você precisa desenhar para o teu marido, para o teu namorado, para o teu noivo, o que você quer. Ele não vai entender você dando a entender. O homem, quando quer uma coisa, ele diz assim, você podia fazer aquela lasanha que eu gosto. Isso é prático. Ele é prático. Mulher dá indireta. A mulher passa no shopping, ela fala assim, você viu aquela bolsa, não é bonita? Na cabeça do cara, ele falando, é linda, maravilhosa, né? E daí, né? Na verdade, o que ela queria dizer é, amor, me dê essa bolsa de presente. Exatamente. No nosso, né? Ou então fica aquela coisa, você viu? Nossa, minha amiga, né? Mulher conta história, né? A minha amiga no aniversário de casamento ganhou tal coisa, ele fez tal coisa, levou no restaurante e tal. O cara fala, que legal, né? O que a mulher queria dizer muitas vezes? No meu aniversário, nosso aniversário de casamento, de namoro e tal, eu quero ir em tal lugar jantar, né? Então, assim, é um pouco diferente. Nas relações entre sogra e nora, o grande problema é que começa uma disputa entre duas mulheres por um homem. Coitado desse homem. Coitado, porque ele fica em fogo cruzado. Porque daí vem aquela pergunta, você vai defender ela? Dos dois lados. Dos dois lados. Você viu o que sua mãe me falou? Você vai defender a sua mãe? E ele fica, porque uma é mãe, né? E a outra é aquela que ele quer casar, né? Ou de repente tá Já noivo, casou. ou já casou. É muito delicado. E ele fica numa sinuca mesmo. Um conselho, Evandro, para as sogras Aham. e para as noras. Por exemplo, a nora que sofre, né,
com a sogra tentando muito essa questão da interferência, né? E às vezes não faz por mal, né, Evandro? É porque é mãe, né? Às vezes não faz por mal e às vezes faz por mal, sim. Diretora, eu tentei apaziguar, entendeu? Não, às vezes faz por mal, sim. A gente sempre sabe o que é certo e o que é errado na vida. Eu adoro, por isso que eu adoro receber. O Evandro não tem papá na língua não, minha amiga. Às vezes faz por bem, às vezes faz por mal. Não, faz por mal, sim. A gente tem uma noção. Então, agora, com as sogras e com as noras, Evandro. Deus dotou a mulher de uma grande inteligência. Então, mulher, seja inteligente, né? Se você tem algum problema com a sua sogra e você vê que você não tem como arrumar, seja uma esposa exemplar e aprenda a abstrair. Entra aqui, sai aqui sem passar aqui. O grande problema é que passa no coração, fica mágoa, fica raiva, fica tristeza. Então, assim, lógico, tem coisas que a gente deve pontuar sim, deve falar, olha, a senhora me falou isso, não achei que foi delicado, olha, eu estou fazendo todo o possível, né? Olha, eu sou esposa do seu filho e não mãe, né? Porque daqui, mas você não faz um arroz igual ao meu. Não, não faço mesmo. Né? Mas eu faço outras coisas que seu filho gosta, de repente eu faço um doce, faz uma coisa, né? Ou não gosto de cozinha. E seu filho casou comigo sabendo que eu não gosto de cozinha. Estava ciente. Estava ciente, né? Então, na nossa casa, funciona desse jeito. A gente come fora. Pronto, né? Mas meu filho ficou resfriado. Ficou resfriado porque ele é adulto, né? Ele saiu sem agasalho, tomou chuva, ficou resfriado. Agora, eu não vou lá, né? Oh, meu amorzinho, agasalho, tal, tal, tal. O máximo que eu posso fazer é dar um remedinho para ele. Então, a gente deve separar e buscar ver bênção em todas as coisas. O grande problema é que nós pegamos todas as coisas boas que eram para ser bênçãos e transformamos em maldição. Vou te dar um exemplo claro. Você começa a namorar. Oh, que bênção, né? Poxa, eu encontrei alguém e tal. Aí você fala, nossa, mas eu estou gastando uma nota, né? Porque eu tenho que ir não sei aonde, eu pagava o ingresso, agora eu pago 2 ingressos para ir no cinema e tal, tal, tal. Aí você fica noivo. Aí, o que era uma benção, formar uma nova família, né, e tal. Aí você fala, puxa vida, mas é uma maldição, porque agora eu vou ter que comprar uma casa. Vou entrar em dívida, um carro, não é? Vou ter que dividir o carro, gasolina tá cara e tal. Você transformou a benção em maldição. Daí você casa. Daí você faz no supermercado e fala, nossa, antes eu comprava um sabonete, agora tem que comprar uns 3, 4, né? Antes eu comprava um shampoo mais barato, agora ela entendeu? Tem um shampoo para isso, um condicionador para aquilo. Né? Quando ela inventa lavar o cabelo, eu falo, meu Deus, a conta de luz vai vir uma fortuna. A gente transforma rapidamente o que vai ser, o que é bênção na vida em maldição. Ao invés de curtir todos esses períodos, a gente às vezes olha para o que não interessa, olha para aquilo que é negativo, para aquilo que é errado. E a gente na vida você foi incluído numa nova família, isso é bênção. Tem problema? Lógico, tem. Na sua tem, por que na do outro não pode ter? Na do outro tem aquele tio que é, né, que... Toda família tem, Toda né? família tem, um que pede dinheiro não paga, outro que não sei o quê. Toda família tem. Isso é família também. Isso é família. Não é? Não transforme as bênçãos em maldição. É olhar aquilo que tem de positivo, que tem de bom e olhar com gratidão. E a sogra? Por exemplo, a gente teve algumas sogras também se manifestando. Tati, minha nora não gosta de mim. Tati, minha nora afastou meu filho de mim. Ninguém afasta é difícil ninguém. saber. Cada caso é um caso. E várias coisas podem acontecer, ou podem ser, porque você falou, às vezes várias coisas podem ser ditas, né, Evandro? Exato. E não é fácil a gente entrar por aqui e sair por aqui. Às vezes entra por aqui, vai pro coração, magoa, chateia, enfim. Você quer ver? Mas, por exemplo, essas mães e sogras que estão se manifestando também. Às vezes, uma palavrinha para a minha elas. sogra afastou meu filho de mim, porque quando eu era namorado, eu também não tratava bem. Ou eu até hoje tenho dificuldade de aceitar. Então, eu preciso pesquisar dentro do meu coração. Mas no meu caso não é nada disso. Olha, busque ser uma pessoa que reconheça aquilo que você é. Se você fez tudo o que você podia, você amou tudo o que você podia e o teu filho demandou para o outro lado, digamos assim, ele fez a escolha dele, continue rezando por ele, amando o teu filho, mas valorize-se. Essa questão de valorizar é muito importante, porque tem algo curativo nisso, Tati.
Para você entender, ó, diz que uma vez um sábio tinha como é que chama? Uma pessoa que ele ensinava, né? E essa pessoa que ele ensinava estava com muita dificuldade financeira. Então o sábio falou, ó, tirou um anel muito bonito, falou, ó, me prometa uma coisa, que você vai de manhãzinha no Mercadão e você vai vender esse anel por 3 moedas de ouro e nada menos do que isso. Tá bom. Aí o rapaz pegou, foi de manhãzinha, a hora que o Mercadão abria, 7 horas da manhã, e ofereceu aquele anel para todo mundo. E as pessoas diziam, olha, é muito bonito, muito isso, mas eu não pago 3 moedas de ouro nunca. Pago 2, pago 1,5, sei lá. Chegou no fim da tarde, esse discípulo estava frustrado. Chegou para o mestre e falou, mestre, ninguém paga o que o senhor pediu, é um valor muito alto. Aí o mestre falou, então tá bom. No dia seguinte o mestre diz assim, olha, as joalherias abrem às 10 horas. Quero que você vá na maior e melhor joalheria da cidade e entregue na mão do joalheiro. Aquilo que ele pagar, pelo menos vai te ajudar a eliminar algumas dívidas. Então ele se anima um pouquinho, mas já sabendo que aquilo não tem muito valor, chega, dá na mão do joalheiro. E qual não foi a surpresa quando o joalheiro chega e diz, meu filho, eu vou pagar 200 moedas de ouro, porque este anel é um bem preciosíssimo. Qual que é a moral da história? Muitas vezes eu vou vender os meus sentimentos, eu vou vender aquilo que eu tenho de mais precioso no Mercadão da vida. Lá passa muita gente e eu gasto muito tempo, eu chego muito cedo e eu passo a minha vida, muitas vezes, me desgastando. No Mercadão da vida, ninguém vai dar nada por mim. É quando eu me dirijo ao joalheiro supremo e lá ele me dá o descanso, ele me dá o repouso e ele me dá uma avaliação justa da qual nem eu mesmo conseguia compreender. É lógico que o sábio sabia o quanto valia, mas ele queria ensinar o discípulo que quando nós nos vendemos no Mercadão da vida, nós estamos indo no sentido contrário da vida. É quando nós encontramos o joalheiro supremo. E esse joalheiro supremo primeiro é Deus. Mas existem outros. Existe o homem que te ama, existe a mulher que te recebe como marido, existe a família na qual você passa a pertencer. E aí você descobre o teu valor. Muito das nossas doenças são combatidas quando nós encontramos o nosso valor e nós não nos vendemos por pouco. Gostei. Adoro quando você participa. A gente faz, né, várias reflexões. Sabe o que me chamou a atenção? Vieram algumas participações. Eu li 2 do call center, vi uma aqui no Facebook, de mães que os filhos saíram de casa, mas elas mantêm o quarto do mesmo jeito. Limpando, fazendo faxina, tipo, não desmancharam o quarto. Até que ponto isso é normal, pensando nessa saúde mental dessas mães, né? Nessa maturidade emocional? Porque realmente, às vezes, não é toda mãe que o filho sai, ou mesmo diante de um falecimento, né? Uma mãe que perdeu um filho muito jovem. Limpar, né? Fazer aquela faxina naquele ambiente, no quarto, né? Doar as coisas, ou jogar as coisas fora, enfim, essa reestrutura ali nos ambientes da casa, e o quarto principalmente. O que você poderia falar sobre isso? O quarto é uma ligação, porque parece que a pessoa sempre vai voltar, né? São coisas distintas. Muita gente fica mantendo o quarto, limpando e deixando tudo intacto, né? Exatamente, deixa lá o troféu, deixa lá... Às vezes por meses, às vezes por anos. Por anos. Já vi gente deixar por anos. Deixa a vida toda, às vezes, sabe? É normal até o nível que não te adoeça. Se você cria um ritual, que aquilo passa a ser, sabe, parte da sua vida, e você não vê outra expectativa, é hora de procurar ajuda, né? Principalmente se seu filho faleceu e tal, é natural que você, por um tempo, você vai conservar assim, você vai se apegar, você vai lá, você chora lá, tal, faz parte do luto. Mas ao longo da tua história você vai precisar se desapegar daquilo. É aquilo que a gente falou, o desapego. Quando Jesus estava para morrer, o que ele disse para Maria? Olha, isso aqui é João, essa aqui é tua mãe, agora esse aqui é teu filho, né? Não que houvesse uma substituição, mas que houvesse, não houve, era impossível uma substituição, mas
houve ali o desapego, né? Porque ele, como filho, amava a mãe muitíssimo, né? Ainda mais uma mãe maravilhosa como a Virgem Maria, mas precisou ter a cisão. A vida é um eterno separar, né? Foi justamente quando você começou essa nossa entrevista, né, Exatamente. Evandro? Você começou a entrevista falando isso. A vida é um separar, a gente vai se separando, né? Até que a vida se separa da gente. Nós nos separamos da origem da vida que é a nossa mãe, a concepção, até um dia que a vida se separa da gente, né? A gente volta a ser pó, o nosso espírito volta para Deus e a gente volta a ser pó, mas a gente deixa de existir aqui. A dica é sentir saudades, às vezes a falta, chorar, isso é normal. O problema é quando Completamente isso normal. passa a afetar a vida da pessoa, trazendo muita angústia. Fica patológico, fica doentio, né? E sinais fisiológicos, como a gente comentou, É né? insônia, Começa raiva, do depressão. peito mesmo, a pessoa sente aquela dor no peito, Sente. falta de É sono. uma dor física. Assim, é muito do emocional, mas é uma dor física. Falta o ar, sente uma dor no peito. É o horário de procurar uma ajuda. É o horário de procurar uma ajuda. Para a gente poder finalizar aqui a nossa entrevista, eu queria mostrar mais uma tela com vocês, que vocês possam aí ler atentamente e fazer essa reflexão, né, Evandro, que a gente aí está Sim. propondo nesse início de semana, semana do Dia das Mães. Olha só. Então, a síndrome do ninho vazio, as dicas para lidar com o ninho vazio. Entenda a nova fase, Exato. Se aproprie. Puxa vida, está acontecendo comigo, né? Trabalha independência. Pois é, o que é isso, trabalhar independência? Eu sou um ser único. Eu não estou grudado com ninguém, eu não nasci grudado com ninguém. Às vezes a gente fala até em questão de relacionamento, eu preciso achar a tampa da minha panela, metade da minha laranja. Já viu o comerciante vender panela sem tampa? Ele fale. Já foi na feira e falou, me vê metade da laranja? Não dá, né? Nós somos completos, não existe isso. Isso daí é uma coisa grega, onde a gente comenta disso, mas não existe, nós somos completos, nós somos únicos. E é bom. E na vida a gente tem que entender uma coisa, nós nascemos sozinhos, nós morremos sozinhos e nós vamos prestar contas a Deus de forma individual. Parece triste, né? Mas não é libertador. Já pensou que eu tivesse que responder pelo meu avô, meu bisavô, meu tataravô, né? Não, eu respondo de forma individual. Eu tenho liberdade na minha vida. Eu sou um ser constituído de forma única. E foi Deus que criou assim. Mais algumas dicas seguidas, então, na nossa lista. Pense, né, nos lados positivos, busque realizar atividades prazerosas. A gente viu, inclusive, algumas mães, né, começaram a fazer mais atividade física, academia, isso é muito legal. Floral de bar, fazer um monte de Cuidar coisa. de si, né? Cuidar Cuidou de dos si. filhos, os filhos foram. Hora de cuidar de si, nada mais justo. Exato. E olha, Dedicar são mais dicas, tempo, né, pra você. quando a gente diz, pense no lado positivo, torça pelo teu filho, torça pela tua filha. Se teu filho encontrou um emprego legal, torça, reze por ele. Foi fazer uma faculdade? Torça, reze por ele. Casou, namorou, foi para, né? Encontrou alguém, sendo alguém bom, torça por ele. E se não for alguém bom, continue rezando e oriente. Sempre oriente, sempre coloque o teu ponto de vista de forma amorosa. Não vai chegar e falar, essa mulher não presta. Não, não é bem assim. Mas assim, né? Olha, presta atenção, filho, você já percebeu que ela fala isso, que acontece isso, ela tem a questão da mentira, tal. Oriente. Ele também não é burro, ele vai em algum momento perceber. E aí, se você ensinou coisas boas para fortalecer ele vai sempre se lembrar desses valores para retornar às questões dos valores de casa. E principalmente, o mais importante, cuide de você. Deus te criou única, não te criou grudado com ninguém. Quando vem alguém grudado, ainda a gente corta o cordão umbilical para tomar independência. Então, para que as coisas deem certo, invista em você, no seu espírito, no seu corpo, na sua mente, no seu físico e aprenda a ter bom humor. Bom humor é um remédio. É um remédio. A gratidão e o bom humor são dois remédios que curam quase tudo na vida. Solução para muita coisa, né, Evandro? Vou divulgar os contatos do nosso psicólogo, nosso grande parceiro, colaborador. Mês que vem ele volta para a gente abordar mais um assunto. Obrigada por tanto conhecimento de hoje. É uma honra estar aqui. Queria agradecer muito você pelo carinho e por esse tema tão importante. Me senti muito honrado de participar. Espero que tenha sido proveitoso para você aí de casa.
E o telefone do Evandro está no vídeo, quem quiser falar direto com o nosso psicólogo. Obrigada, viu, meu amigo? Eu que Até mês agradeço. que vem, tá? Pra gente aprender mais Se com Deus você. quiser.